Oi, gente, comunidade do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, do canal Filosofia em Movimento. Nós estamos aqui, bom, vocês já me conhecem, eu sou Fernanda Carlos Borges, né? Vocês que têm acompanhado a série de Mulheres e Mitos. E, como eu disse no último vídeo, agora a gente vai recomeçar uma nova série, vai dar um tempo para Mulheres e Mitos e vai retomar, na verdade, aquela série de Corpo e Espírito. E para fazer isso, eu estou aqui com o Arthur Gaiarsa, o Nadish Gaiarsa e o Apolo França. Eu falei aqui por ordem que aparece no meu quadradinho. Né? Por quê? Porque nós estamos criando, né? Já criamos, na verdade, já existe a Escola da Tenda, que é uma escola virtual com videoaulas pré-gravadas, para trabalhar o legado do José Ângelo Gaiarsa sobre o corpo, todo o pensamento, a teoria, as dezenas de livros, né, que ele escreveu sobre isso, 50, meio século, né, de psicoterapia corporal no Brasil, tendo sido o precursor, o primeiríssimo, né? Muito bem. Antes de a gente começar a conversar, queria dizer para vocês o seguinte: na filosofia, o que é espírito em filosofia? Espírito na filosofia são ideias gerais que a gente tem sobre a vida, né? Todas essas reflexões em altíssimo nível abstrato, no campo dos valores, das verdades e tal, né? Esse é o campo do espírito para a filosofia. O campo também do conhecimento, como que as culturas produzem o seu conhecimento, organizam uma cosmovisão e tal. Então, isso é espírito na área da filosofia. Inclusive ideias religiosas, né? Toda a teologia está nesse campo de espírito da filosofia, as imagens de Deus estão nesse campo do espírito também, né? Que a gente entende como campo do espírito. Então, é assim que a gente vê aqui. Por quê? Porque nós todos aqui desse grupo, nenhum de nós não pertencemos todos a uma mesma religião, não aderimos a uma mesma fé, cada um de nós aqui tem as suas próprias investigações no que diz respeito a sentimento religioso, né? Então, quando a gente mantém a conversa nesse campo da filosofia, a conversa é possível, a conversa fica mais favorável, né? Então, tá. Então, vamos lá. E aí, como que vai ser o nosso primeiro momento para quem está assistindo a gente, né? Vou explicar. Nós vamos começar com um livro do Gaiarsa. Você vai fazer pequenas microséries em Corpo e Espírito, né? Então, a gente vai começar com esse livro aqui, que é O Olhar. Então, eu vou ler pequenos trechos e a gente vai comentar. Vocês querem se apresentar um pouquinho para o público? Gente, o primeiro curso da Escola da Tenda, que está lá, Introdução ao Legado de José Ângelo Gaiarsa, eu tive o apoio do Apolo e do Arthur, colaboradores. Tá, eu sou Nadish Gaiarsa, o nome Nadish é em função de uma filosofia de vida que eu sigo, usando a terminologia de hoje, tá? Nadish. E sou filho do Gaiarsa, sou o terceiro filho do Gaiarsa, trabalho com terapias chamadas alternativas, que na época a gente usava tecnologias adequadas de apoio à psicoterapia e à psicanálise. Então, não tinha muito essa alternatividade. Hoje em dia, são todas essas técnicas que, a partir do Gaiarsa, foram se desdobrando no Brasil, através do Gaiarsa, né? Que são técnicas que ligaram a parte física, a parte psiquiátrica, psíquica, neurológica. Trabalho com isso há mais de 45 anos, em grupos e atendimento individual. Fala, Arthur. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Arthur Gaiarsa, eu sou idealizador do Sobre Ser Corpo, que é um sistema de movimento e educação somática baseado nas práticas bioenergéticas integrativas. E eu também estudo Gaiarsa desde cedo, tive contato isso na faculdade de Educação Física e transformou ali meu caminho a partir de conhecer o Tratado Geral sobre a Fofoca, que é um livro dele, né, que eu gosto muito, que me levou a conhecer Reich, Jung e me levou para essa rota de ser terapeuta, educador somático. E queria agradecer a Fernanda pelo convite para participar aqui desse programa. Muito obrigado, Apolo, Nadish. Olá, meu nome é Apolo França, eu sou educador somático, como o Arthur também, mas eu venho da dança e das artes marciais. O meu caminho na dança foi bem variado. Comecei pelo balé clássico, mas passei pelo afro, passei por várias técnicas, passei pelo contemporâneo. Nas artes marciais, treinei aikido desde muito cedo, treinei taekwondo, treinei karatê, fiz um pouco de jiu-jitsu, fiz bastante jiu-jitsu brasileiro,
um pouquinho de MMA e um pouquinho de Muay Thai. Então, quando eu encontrei com a Fernanda, eu encontrei um monte de ponte, um monte de reflexões que já existiam em mim. Existia um corpo teórico para isso. Existia um cara que já tinha pensado isso, que já tinha colocado isso de uma forma muito mais clara do que eu podia pensar. Mas eu já sentia isso, eu já encontrava essas conexões com o ser, com a sociedade, o corpo, a cognição. Então, assim, sou educador somático e o meu caminhar vem da dança, das tecnologias da dança e das artes marciais. É muito bom estar aqui com vocês. O Apolo dançou no mundo inteiro, fez parte de companhias internacionais por muitos anos, né? Bom que se diga, né? Que se reforçou a luta e deixou a dança, assim. Bom, então vamos lá. Então a gente vai começar hoje essa pequena série sobre esse livro do olhar. Agora o Arthur falou da fofoca, depois vamos pegar a fofoca, talvez, né? A fofoca acho que vai ser muito interessante a gente fazer uma microsérie sobre o livro da fofoca. Então tá bom, gente. Então vamos lá. Então é esse livro aqui, O Olhar, tá? Da editora Sumos, da Ágora, né? Que é da Sumos. Então, eu peguei na página 10 um trechinho que ele fala do olhar, dos olhos, como o maior espião do mundo. Porque isso é uma coisa muito legal no Gaiarsa, ele pega coisas do cotidiano mesmo, né? O uso do nosso corpo no cotidiano e vai mostrando a grandeza, a sofisticação que é o corpo humano, né? Ele fala assim... os olhos, né? Ele chama o par, né? O par de olhos. Ele fala: é o espião mais perfeito porque vê meio mundo de uma só vez em um só momento. Nosso campo visual, que é um volume e não uma superfície. Então já começa aí, né? O campo visual é um volume, não é uma superfície. Embora a gente esteja agora nessa superfície das telas, né? Como o Nadish sempre tem reparado, né? Depois você comenta isso, Nadish. É praticamente igual era. Basta dar meia volta ou girar a cabeça e vemos o mundo todo naquele instante. A diferença entre visão central ou macular e a visão periférica da retina é um dado fundamental para compreender a visão, as relações pessoais e a forma da consciência. Então, a partir daqui, gente, ele vai tentar distinguir a diferença entre a mácula da retina, que é o ponto de foco de lucidez, né, da percepção visual, e depois a visão periférica, que é o contexto, né? E ele vai começar a explicar um pouquinho sobre isso, deixa eu ver mais um trechinho. E ele vai dizer que isso é fundamental na experiência da consciência humana, tá? Então, o tamanho da área da mácula, ela é circular, projetado nessa folha, cobre apenas um pingo de um i. Um pingo de um i, se você estiver lendo o texto, é o único ponto, assim, de extrema lucidez, né? Foco, é. Experimente, leitor. Façam isso em casa, gente. Olhe bem fixamente por pouco tempo para o pingo do i mais próximo. Repare bem, mas depressa, que o pé do i já não é tão nítido como o pingo. Então, a audiência, faça isso. Pega um texto, olha o pingo do i na letra do texto, ali na folha. Você vai ver que o pingo está nítido, mas o pezinho já não está mais, né? Fora dessa área da mácula, a nitidez da visão cai 90% em relação à nitidez do ponto, né? Agora, olhe para longe, a mais de 6 metros adiante, distância em que o músculo do cristalino relaxa, quando não há acomodação, ou seja, focalização. Nessas condições, a visão nítida tem o tamanho de uma bola de tênis. Então, se você está olhando longe, no horizonte, pega um foco, esse pinguinho do i vira uma bola de tênis, que é o máximo de nitidez possível no foco. E em volta tudo está mais ou menos nublado, né? Assim, não é tão nítido, desfocado. É assim que vemos, temos uma pequena área na retina, a mácula, que percorre o objeto de modo veloz e automático, como se fosse um lápis desenhando. Então, por que a gente está aqui? Eu estou na frente da folha, por que parece que ela é toda nítida? Porque o olho está rapidamente, esse pequeno pontinho do i está velozmente percorrendo a folha e dando para a minha percepção uma impressão de nitidez total, né? E não é. A ilusão comum é de que os olhos veem nitidamente tudo de uma vez. Mas, se vemos tudo de uma vez, por que movemos os olhos para enxergar isso ou aquilo? Por que voltamos os olhos para este ou aquele ponto determinado do cenário? Esta questão é difícil e importante e mereceu uma ampliação e tal. Então, agora ele vai começar a explorar isso, né? Essa relação entre a mácula e a periferia da retina e consequências filosóficas e com relação à consciência, ao pensamento e à relação com a realidade. Mas então é só esse trechinho para a gente abrir hoje. Depois, semana que vem, eu leio mais.
Acho interessante porque você coloca um texto que eu diria que é um dos focos do Gaiarsa, entender como é que se dá toda essa motricidade e como é que o psiquismo é construído. Nisso ele coloca o olhar como um sentido, um dos sentidos fundamentais, não só porque ele está desenhando a realidade, foco e periferia, e quando a gente trabalha com a análise das pessoas, a gente trabalha com isso. A pessoa chega muito focada num determinado problema e a questão é a gente ir abrindo para ela se ver num processo. Tá? Na época, a gente não falava muito de Homo faber. Eu estou falando na época que eu era jovem, junto com Gaiarsa. Não se falava do Homo sapiens, se falava do Homo faber. É aquele que construiu o ser humano em função dele ter liberado as mãos e começar a fazer coisas. Então, a inteligência e a abstração vem da capacidade humana de, olhando o foco, olhando a periferia, ir construindo o mundo de fato. Que nem se você pensa na criação da agulha para costurar uma pele humana, para costurar uma pele animal numa roupa, a pessoa vai mexendo na agulha e vai encontrando o melhor jeito de fazer aquilo. Isso é uma reflexão. Isso é a montagem de um pensamento, de uma concepção, de uma abstração. Toda a nossa motricidade, o Apolo sabe disso, tem muito a ver com todos os sentidos. Então, a gente constrói o movimento, o equilíbrio, a interação, o distanciamento, e é o olho, principalmente, mas é o ouvido, que também dá espacialidade, também é o cheiro, que dá um outro sentido, o quente e o frio, e a gente vai se construindo e construindo a realidade ao mesmo tempo. Tá? Hoje em dia, a gente está sofrendo um ataque geral, amplo e restrito. Tem dois focos que, num outro texto, que eu não sei se foi publicado em algum livro do Gaiarsa, que ele coloca uma das razões de um certo zumbizamento, ou de um anestesiamento, ou mesmo de uma lavagem cerebral, como o bagunçar de todos esses sentidos. Tá? Então, vou me ater só à questão da ferramenta que a gente está utilizando. O celular é fantástico, mas ele é uma imagem hipnotizante, porque ele é no foco o plano todo. Então, você está vendo tudo no foco. Se você quer ver lá o canto da parede, você vai no foco. O nosso olho humano não tem essa capacidade. Então, essa imagem é muito hipnotizante. Você fica hipnotizado por um mundo muito no foco. Certinho. É fascinante, vamos dizer assim. É uma imagem. Eu lembro que a primeira vez, quando meu filho era... Eu sou mais velha, essa tecnologia surgiu quando eu já era adulta e tinha filho, né? E o meu filho, os primeiros joguinhos de computador, esses que você entra no mundo, né? Entra no mundo, Sim. tem um bonequinho, Sim. ele vai andando. Nossa, eu lembro que eu fiquei fascinada mesmo com a cristalinidade daquele ambiente. Sim, sim. Isso é terrivelmente hipnótico. Serve como lavagem cerebral porque você deixa de atuar o teu pensamento nesse foco periferia, Essa mobilidade. as circunstâncias. Então, você fica muito com o pensamento restrito. Tá? Uma outra coisa que é terrível é que a gente deixa de fazer o movimento dos olhos. E os movimentos dos olhos são fundamentais para toda a estrutura motora humana. A hora que você vira um olhar, você está definindo direções. Você está dirigindo se você vai andar muito ou se você vai andar pouco. Então, quando eu fico com esse aparelhinho na mão, eu estou sofrendo quase que um esgotamento de todos os sentidos, ficando norteado só pela visão e pela audição. E eu perco toda a motricidade envolvida. Então, é um aparelhinho ótimo para deixar as pessoas pasmadas. Tá? Olha só, Fê, no Rolfing, né? Eu fiz Rolfing durante um tempo, assim, enquanto paciente, e uma coisa que tem um efeito super legal na tensão aqui do pescoço, aqui logo na cervical, se você usar a sua atenção na visão periférica, porque a tendência é a gente focar, a gente tem tendência de focar, a gente tem tendência de focar, mas você põe a sua atenção na visão periférica, os focos deixam de ficar nítidos. Mas a base do pescoço, aqui logo a base da cabeça, onde a cervical começa, relaxa. Acho que quando a gente se concentra, né, a gente aumenta a tensão, né? Então, a gente suspende a respiração e aumenta nosso tensionamento, né, para conseguir se concentrar, focar, né, também.
Eu não sei se tem a ver sobre o olhar, porque a biologia do olho é muito fascinante, né? Que precede isso, né? Nosso sistema nervoso é praticamente 2/3 ancorado no olhar, né? Então, o olhar diz muito para a gente, e se juntar isso com a coordenação óculo-manual, você vai mais ainda além, né? É o que permite a gente ser o homo faber, né? E usar as ferramentas e tudo mais, essa coordenação óculo-manual. Na embriologia também é muito interessante de ver, né, como o olho representa, ele é o sistema nervoso voltado para fora, né? Então ele também traz todo esse sentido, né, para dentro, e também revela para fora. Quando as pessoas falam, né, o olhar é a janela da alma, né? Tá olhando como que tá a sua eletricidade naquele momento, né? Como é que tá, se você tá com um pulso mesmo ou não, né? Se está chegando até o olhar ou não tá. E na questão dos games e tudo mais, eu vou até discordar um pouco, assim, porque a gente sempre tem uma visão fatalista sobre os meios, né? E o Gaersa não tinha, né? Ele, inclusive, falava que o melhor professor é um vídeo, e nós estamos aqui seguindo as regras dele, fazendo aula por vídeo, né? Hoje em dia eu gosto de jogar, eu sou gamer também, aqui em casa todo mundo é, e é impressionante aonde estão os jogos hoje em dia, assim, os lugares que ele te leva, educacionalmente o que ele te ensina, a capacidade de você sair desse lugar e ir para outro, sendo ator da ação e não só olhando um filme, por exemplo, né? Você decide a história que você vai contar. Se vai ser mocinho ou bandido, se vai ser os jogos hoje em dia te dão essa liberdade. E só agora para fechar aqui, que eu fiquei muito surpreso quando meu filho era pequeno, né? Meu filho agora está com 16 anos. Ele sempre gostou de game assim. E aí, quando ele começou a jogar sozinho, ele começou a jogar o Minecraft. Não sei se vocês já viram esse jogo, que é um fenômeno mundial, assim. Que é o quê? É um jogo sem gráfico nenhum. É um jogo todo quadrado, como eram os jogos quando eu era criança. E aí, então, hoje em dia, a gente olha os games e não dá mais para falar de um game. Porque a gente tem, assim, tipo... a minha geração que pegou esse desenvolvimento dos games, a gente gosta de jogo realista, né? É GTA, né, o Grand Theft Auto, esse tipo de jogo, mapa aberto, eu faço o que eu quero. E os jovens não, eles vão nos jogos, chamam hoje em dia de pixel art, o que era o Mario Bros da nossa época, que era o que tinha, né? Então, tipo, eu acho que o mundo dos games é muito amplo e ele tem um potencial educativo gigantesco, assim, que está sendo desenvolvido. Tem um jogo que eu sou muito fã, o Civilization. Você aprende tudo sobre a história da humanidade, sobre os grandes artistas, sobre os grandes momentos, as eras, tudo é impressionante a complexidade, assim. Então, eu sou a favor de um olhar mais carinhoso com os meios. Eu pediria para a gente estabelecer um foco e uma periférica. A questão dos gamers eu acho fabulosa. Ensinou a humanidade a não ficar, estou errado, não consegui, morri. É uma continuidade de curiosidade o tempo todo. E o outro aspecto é o aspecto da tecnologia mesmo, o quanto ela te prejudica em termos de uma certa motricidade. Vai ser uma outra motricidade e uma outra sensorialidade. Os gamers também. O Gaersa era totalmente a favor dos hackers, né? Seria a grande revolução. Infelizmente, ele não previu fake news, né? Que também é uma revolução de hackers, né? Que é, no desenvolvimento do pensamento, usar mais o E do que o OU, porque o OU pressupõe que uma verdade absoluta vai ser substituída por outra integralmente, né? O E vai somando coisas, perspectivas, camadas, planos, e o Gaillarça, nos anos 70, já na Estátua Bailarina, ele tem lá o argumento, vamos usar o E numa conversa ao invés do OU, né? Porque o E vai somando coisas para uma mesma situação complexa, né? Então, eu acho que o que o Nadish fala, assim, dessa coisa do fascínio da imagem... A minha filha nasceu em cima de uma tela que ela tem 18 anos. Todas as amigas dela usam óculos. Todas. Eu fui usar depois de velha óculos para descanso. Porque todas elas tá acontecendo alguma coisa nos olhos por causa dessas telas, luz azul, tudo isso, né? Então, acho que é o que o Nadish falou, sim. E o que o Arthur fala, também sim. Aí vai tornando a coisa mais complexa. Sim. Também, assim, né, na evolução da nossa espécie, vai muito no sentido da visão, né? A gente privilegia muito, né, a visão, a beleza das coisas e tal. Então, acho que isso também faz parte nesse sentido, né? Esse refinamento
dos dedos. Você pega um videogame hoje, tem 7 botões, né? O Mario tinha 2, né? Agora exige uma habilidade outra, né? Assim, né? E assim como os instrumentos também, né? E a parte, né? Quando a gente olha, de cada vez mais o olhar vai tomando conta de toda a nossa motricidade, né? Tipo, por isso que nos trabalhos... Eu queria dar uma questão para o Apolo, para ouvir você, Apolo, porque eu também já lidei com muita dança, que nem a questão do movimento, né? Você pega a pessoa, vamos dizer que ela está numa visão da mácula, ela é restrita de movimento, ela é tensa, ela não tem esticamentos, ela é toda contida. Como é que você vê essa questão nesse desenvolvimento de diferentes linguagens, em que a pessoa vai se apropriando de uma gama de linguagens, que eu posso dizer que é periférica, que, como você diz, inclusive relaxa a tensão da nuca e do maxilar também. Na hora que você relaxa, a respiração fica melhor e aí a pessoa começa o quê? Se mover melhor? Como é que acontece esses processos? Essa percepção do foco foi muito interessante para mim quando eu percebi isso no Rolfing, né, porque eu tinha um problema de tensão no pescoço e nas costas e isso liberou, né? Mas assim, é uma ferramenta para relaxar, quando você foca quando você põe atenção na visão periférica. Enquanto foco de técnica, né, quanto mais você se especializa numa técnica, mais mecânico você vai ficando. E tem que existir um trabalho para você se libertar da técnica, né? Digamos assim, isso vai acontecer na dança e nas artes marciais. Um bailarino clássico extremamente virtuoso, ele é só bailarino clássico. Já um bailarino clássico que domina mais técnicas, vai ser um cara com mais molejo. Ok, ele faz contemporâneo, ele faz balé moderno, etc e tal. Ele não vai conseguir ser aquele bailarino clássico hiper virtuoso. E a mesma coisa com as artes marciais. Né, assim, existem as exceções, as pessoas que fazem tudo muito bem, mas as pessoas que fazem tudo muito bem, que são assim, não tem esse foco, elas vão ter um limite de especialização, que a pessoa com mais foco vai ter, mas limita, né? Limita, é como eu entendo como linguagens, é por aí. Apolo, então eu te pergunto também, e o que você precisa de mais foco? É um bailarino clássico ou um dançarino de balé contemporâneo? Cara, isso daí vai depender do que você quer ser, do que você pode ser, né? Por exemplo, Cuba produz muitos bailarinos maravilhosos. Assim, para o tamanho que a ilha é, o tanto de bailarinos maravilhosos que eles constroem, é fantástico, né? Só que o bailarino cubano, ele tem muito molejo, é um bailarino diferente, é extremamente virtuoso no balé clássico, mas é um bailarino com molejo, etc. Mas ali tem uma educação muito forte de base, onde eles descobrem os talentos, onde é uma ascensão social virar bailarino. Então você tem. Aqui no Brasil, a gente tem assim milhões de pessoas com talento que nunca vão esbarrar na técnica clássica, que é uma técnica assim duvidosa. A gente tem um monte de gente com talento que nunca vai chegar na dança contemporânea. A gente tem um monte de gente que faz capoeira, que faz breakdance. Então, assim, vai ser predisposição, né, acesso e etc. No breakdance, né, tem umas conversas, no breaking, tem umas conversas muito legais, que é o breaking, enquanto dança periférica, né, baseada só nas danças afrodiaspóricas, ou breaking com influência das danças acadêmicas, né? E as duas coisas podem coexistir, mas a base do breaking é afrodiaspórica. Então, assim, é uma conversa ampla, né? Digamos assim, a predisposição, a possibilidade, etc. Um corpo muito longilíneo não é bom para o breakdancing. Mas o cara pode dançar breaking, só que ele vai ter que criar o estilo dele. Mas o breaking é uma coisa muito ampla, né? Não é balé clássico, não é balé contemporâneo, dança contemporânea, né? Depende de como a pessoa focaliza e do quanto ela apreende a capacitação dela e o treinamento que ela tem. Que nem o balé clássico é uma coisa muito focada, né? Ele é focado, ele tem um foco. Ou uma pessoa que faz um tipo de determinado de luta, ela está focada naquilo. E, às vezes, até alguns têm dificuldade de desdobrar de alguma coisa, como todas as danças também, né? Sim. Sim. Interessante. Teve uma época que eu fiz balé clássico, só a formação base, as técnicas básicas, mas era para dançar com vedetes do Rebolado do Sargentelli. Então, era divertidíssimo. Uma festa. Porque o esquentamento era clássico, mas depois... Era samba. Rebolado. Que massa, que legal, que legal. Eu fiz balé também um pouquinho. Eu perguntei assim, provocando nesse lugar do foco mesmo, porque a minha sensação, né, que no clássico o foco é muito presente, né? Tipo, vai fazer um pivô, você tem que ter um foco perfeito, senão seu corpo não vai se manter no eixo ali, né?
já está com os focos marcados nos dois lados, né? Aquela coisa. No contemporâneo eu já não sei, porque quando eu não manjo nada, mas quando me chamam para uma jam, qualquer coisa, contato, improvisação, eu me jogo, fecho os olhos, tô girando, não tô nem vendo o que tá acontecendo. Ela tinha provocado nesse lugar, mas sua visão foi mais ampla. Valeu, Apolo, boa. Mas é foco mesmo, é o foco. Você com foco, você só faz uma coisa. Com menos foco, você faz mais coisas. Mas a conjugação é interessante, né? Com a habilidade do foco, vamos dizer que as coisas rendem mais, né? Porque aí você sempre tem a referência, né? Aí você vai, que nem Fernanda, é uma filósofa, o foco dela é uma filosofia, o teu é um cara ligado a artes, o Arthur já é uma coisa de corporal, assim, eu sou na área de terapia, é um foco, a gente gira em volta desse foco. A gente é muito construído em cima de um pensamento ou, bom, mal, certo, errado. Então, se na linguagem a gente diz mácula da retina, periferia da retina, porque viu que tem esse funcionamento assim no olho, a gente já pensa automaticamente, né? O que é o melhor? Não tem o melhor, né? É tão importante o foco quanto a periferia e essa relação entre eles, sempre tudo dependendo da situação, né? Sempre tudo dependendo da situação e da história daquele corpo, do que foi necessário para que isso o que foi necessário ser feito para que aquele corpo sobrevivesse. Ele propõe uma nova visão do conhecimento do corpo, da psicologia propriamente dita. E é curioso, porque é isso, você tem os extremos, que nem esse foco e periferia, mas o que vai construir o teu caráter mesmo é o estar lidando com essas coisas de uma maneira dinâmica e não de uma maneira opressiva. Só isso, a estrutura psíquica tem a ver com isso, né? Tem um ser do bailarino que não é nem o breakdance, nem o balé clássico, é o bailarino, é o cara que está se recriando e junto com uma realidade mais funcional, mais operacional, mais lucrativa, mais produtiva ou mais gostosa de viver. Na verdade, a gente faz isso o tempo todo, né? A gente está lidando com a máquina, com a periferia. É assim que o corpo é feito para funcionar no mundo, né? Acho que o que o Garça vai mostrando para a gente é perceba isso e vai desenvolvendo, assim, você vai desenvolvendo as potencialidades dessa máquina perceptiva, produtiva, pensante, que é o corpo, né? Poética, autopoética, né? Autopoética, que é o corpo. Mas a gente vai voltar a esses assuntos outras vezes, a gente vai fazer essa microsériezinha aqui agora sobre esse livro O Olhar, e depois vamos entrar no da fofoca, vocês vão amar sobre a fofoca, como ele foi genial pensando a fofoca, enfim, vamos fazer essas pequenas microséries. Então tá bom, gente, então eu peço que vocês deem uma olhada na Escola da Tenda, tá? Expõe no bar do Google escoladatenda.com, já tem o primeiro curso lá, que é a base da teoria do Gaiarsa sobre o corpo, e o trabalho como base, né, para o trabalho de educação somática e de psicoterapia, que ele entende que é uma atualização dos recursos, né, que o corpo tem para lidar com os ambientes e as dificuldades, às vezes, de fazer isso. Tudo isso envolvendo pensamento, percepção, visão de mundo e tal. Muito obrigada, gente. Valeu, meus queridos. Beijo, gente. Até semana que vem.